Deixa eu só ver. Foi? Peraí. Ah, tá. Oi, gente. Vamos estar dando início aqui, né? E continuando a aula de geografia. E a gente vai estar continuando o tema da urbanização, certo? Na última aula, a gente começou ali ver os aspectos, né, os problemas sociais da urbanização, e agora a gente vai continuar vendo esses problemas e tudo mais, né? Uma coisa bacana aqui, ó, que eu trouxe, aí a gente vai precisar andar alguns slides aqui para a gente retomar onde a gente estava. Vamos lá. Bom, então, eu também trouxe algumas questões para a gente estar dando uma analisada aqui e para a gente estar dando uma revisão no conteúdo que foi passado anteriormente, para a gente não ficar tão perdido. Então eu vou aqui pegar e a gente vai resolver essas questões juntos aqui para que a gente relembre alguns desses contextos aí que estão relacionados à urbanização, certo? Então, quando a gente está falando aqui, né, essa questão, a urbanização é um processo espacial que resulta no crescimento da área urbana ocupada pelas cidades e pela população. No Brasil, esse fenômeno aconteceu de maneira muito intensa na segunda metade do século XX, em razão do. Então ele vai estar te perguntando nessa questão, basicamente, o porquê, né? Como que foi que ocorreu ali esse processo de urbanização? A gente viu que o processo de urbanização ele vai estar relacionado ali com vários fatores, né? Fatores que seriam positivos e atrativos, né? Nas áreas urbanizadas e fatores que estariam sendo repulsivos ali e gerando uma certa expulsão do campo. A gente viu em relação à mecanização, né? A gente viu as possibilidades de empregos que seriam mais atrativas nas regiões urbanas. Então, tudo isso vai estar gerando o que a gente chama aqui, ó, em relação a essas alternativas, né? A, ao êxodo rural. B, aumento da mineração. C, aumento da fronteira agrícola. D, crescimento do agronegócio. E, governo militar. Quando a gente fala em relação à urbanização, a gente vai estar falando especificamente da letra A, tranquilo? Então, desse processo do êxodo rural, certo? Então, o êxodo rural vai ser exatamente o que a gente estava falando ali, né? Esses fatores que vão estar gerando com que a população das zonas rurais, ela migre ali, ela se mude, certo? Ela se desloque para as áreas urbanas, justamente devido a fatores ali atrativos, né? A maior acessibilidade de serviços, de lazer, e etc, certo? Só para a gente estar dando uma relembrada em relação a isso. Aí, continuando... Eita, nós. Pra onde que era mesmo para mudar? Vai pro lado, né? Pra cima. Pra cima. Ele tá meio... Acho que... Pera, agora tá indo... Vai... aí... Não, é isso pro... Isso. Eu vou tentando, aí se não for... Aí a gente vai agora para essa segunda questão. O processo de urbanização nos países desenvolvidos aconteceu de forma lenta e gradual, de maneira que houve uma estruturação das cidades e um investimento em políticas de emprego e de renda para a população. Lembra que, além disso, nesses países desenvolvidos, né, que a gente viu que tiveram aquela industrialização clássica, né, a gente vai ter um processo ali, uma construção de organização, né, do espaço urbano muito mais eficiente. Então a gente teve essa organização, principalmente das políticas públicas ali de habitação, de como poderia ser construído e etc. Então a gente vai estar observando nesses países uma urbanização mais organizada, né?
Por sua vez, nos países subdesenvolvidos, a urbanização foi caracterizada pelo... Aí, letra A, emprego de mão de obra escrava na construção civil. Meio deslocado, como é que chama? Temporalmente, né? A gente vai estar falando desse processo. B, aumento da oferta de mão de obra qualificada na indústria. Também não. Fomento, C, né? Fomento de políticas públicas para habitação social. Também não, foi tudo bastante desorganizado. A gente não vai estar falando dessa organização, né, para habitação social. D, crescimento rápido e desordenado dos centros urbanos. Vai ser a alternativa D, correto? Então, a gente vai estar analisando justamente esse crescimento que foi bastante desordenado, foi rápido, e acabou gerando ali um amontoado de gente indo parar nesses centros urbanos, que aconteceu de uma forma bastante desorganizada mesmo. Enfim, então vai ser a alternativa D. Vixe, não tá indo. Pode passar. Pronto. Aí, a rápida urbanização dos países subdesenvolvidos gerou várias consequências ambientais para a cidade. Marque a alternativa que indique 2 problemas ambientais gerados pela rápida ocupação do solo urbano. Essa daqui ela é bastante interessante, porque ela conversa com a matéria que a gente tinha visto sobre solos e etc, né? Como que funcionava esse processo de urbanização, de retirada da vegetação nativa, né? Enfim, vamos ver. Maior infiltração da água no solo e maior desmatamento. Certo, maior desmatamento a gente pode estar observando, tranquilo? Então, a partir daqui, a questão está correta, um problema ambiental. Devido à urbanização, seria o maior desmatamento. Mas maior infiltração da água, isso daí vai estar errado, certo? Porque quando a gente vai estar vendo que a água ela vai estar infiltrando mais ali no solo, a gente vai estar vendo que tem uma cobertura vegetal que vai estar sendo bastante preservada. Então, essa questão, ela meio que não casa, né? Se você vai estar tendo maior desmatamento, isso consequentemente vai estar gerando um processo ali, né, de... Como é que chama? Você vai estar... Ai, eu esqueci a palavra. Mas, enfim, a gente vai estar tendo um escoamento superficial, agora eu lembrei. Então, a gente vai estar tendo um escoamento superficial maior, beleza? Alternativa B, maior volume de precipitações e melhor conservação das águas. Não, né? Se a gente vai estar tendo um maior desmatamento nessas zonas urbanizadas, mais chuvas, mais, né, conservação das águas, não, a gente vai estar tendo mais poluição, menos capacidades ali de precipitação, certo? C, maior índice de deslizamento de terra e maior ocorrência de enchentes. Essa vai estar correta, ok? Vamos ver se ela faz sentido, porque quando a gente fala aqui em relação à alternativa C, a gente vai estar vendo deslizamento de terra. Lembra em relação ao escoamento superficial. Então, se chega uma chuva e aquele terreno ele simplesmente não consegue absorver, infiltrar aquela água, devido ao desmatamento, a gente vai estar vendo simplesmente uma maior possibilidade ali de deslizamento dessa terra. Justamente porque a vegetação não vai estar compactando aquele solo. E aí ele pode ser lavado, né? Quando acontece uma chuva mais intensa. E maior ocorrência de enchentes. Então, a poluição, né? A gente vai estar vendo em relação a isso, certo? É isso, gente, tranquilo? Essas últimas duas, né, maior cobertura vegetal e menor captação da água dos rios, maior cobertura vegetal, a gente já elimina, certo? Menor hipermeabilização do solo e maior índices de chuvas. Esse maior índices de chuvas também, se a gente está tendo desmatamento, a gente vai estar impossibilitando, né, e dificultando ali a precipitação, certo? Pode passar. Tá.
Aí, essa outra aqui. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença correta sobre a urbanização do Brasil. No Brasil, né? A modernização das áreas rurais aumentou o deslocamento da população do campo para a cidade. Tá correta, beleza? Então, essa daqui ela vai ser a alternativa A, certo? Então, a modernização das áreas rurais aumentou o deslocamento da população do campo para a cidade, justamente porque a população do campo, com a modernização, acabou ficando sem emprego, certo? Então, ocorreu esse desemprego estrutural nas zonas rurais. E aí, houve, né, esse êxodo rural para as cidades, certo? O crescimento aqui, aí vamos continuar, só para a gente estar analisando por que as outras vão estar erradas, né? Então, o crescimento das grandes cidades brasileiras foi substanciado pelo planejamento urbano das vias públicas. Não, a gente vai ver que um dos problemas aí está sendo bastante engarrafamento e etc, né? Trânsito e tal, nada a ver. As maiores cidades do Brasil estão concentradas no interior do país, em regiões como o Centro-Oeste. Não, né? As maiores cidades elas vão estar localizadas, inclusive ali no Sudeste, né? As grandes cidades brasileiras sofrem com poucos impactos ambientais. Isso daí você já elimina, né? A urbanização do Brasil não está atrelada ao processo de implementação de unidades fabris no país. A gente viu durante os processos lá de industrialização que isso não se encaixa, né? A gente vai vendo que a urbanização, ela meio que segue. Então, a urbanização não, gente, a industrialização, certo? Então, elas estão intrinsecamente ali ligadas, certo? Aí, você passa aí pra mim, por favor? Aí, vamos continuar. O Brasil, assim como a maioria dos países subdesenvolvidos, sofreu um processo de urbanização muito acelerado. E aí, um problema social derivado do crescimento das cidades foi o incremento de bairros planejados. Não, a gente já viu que simplesmente essa questão, essa configuração da urbanização, ela não ocorreu dessa forma planejada. Acesso ao saneamento básico. Não, ainda é um problema social que a gente vivencia, assim, muito evidentemente, né, nas zonas urbanas. Crescimento da oferta de empregos. Só que elas estão mais localizadas ali nas regiões centrais, então acaba que é muita gente e nem tantos empregos assim. D, planejamento urbano das cidades. Não. E aí aqui a E, aumento da violência urbana, certo? Então vai ser a alternativa E, essa questão aqui. Tranquilo? Isso. Aí só a última. Aí essa daqui, só pra gente estar dando uma relembrada, né? Como que é chamado o processo de integração de duas ou mais manchas urbanas de cidades distintas, promovido pelo crescimento da área urbana. Centrificação, verticalização, integração, favelização ou conurbação. Bom, essa daqui vai ser a alternativa E. Lembra que o processo de conurbação vai estar envolvendo duas ou mais cidades ali que elas vão estar, a partir do crescimento ali das áreas urbanas que estão, até então elas são separadas, né? Duas ou mais cidades que elas são separadas. Há um processo em que elas vão estar começando a se interligar, né? A região ali em que ainda não é urbanizado, ela vai se unir basicamente, ela vai crescer. E essas cidades elas vão estar formando ali uma região metropolitana. Isso a partir do processo de conurbação. Aí pode passar. Aí a gente analisando agora os problemas sociais, pode passar. Esse daqui eu já tinha falado, né? Então, em relação ao cenário geral, a gente falando do déficit habitacional, da segregação socioespacial, a violência e a criminalidade e a mobilidade urbana, né? Aí pode passar também. Eita. Acho que essa eu já respondi, pode passar para outra. Tá. Aí, enfim, a gente tinha parado nesse slide aqui, né, falando em relação ao acesso ao lazer
e aos serviços. Então, essa concentração que vai estar no centro, né, do acesso ao lazer e aos serviços, a gente tinha mencionado um pouquinho em relação a essa questão dos enclaves fortificados, né? Então, quando a gente analisa os enclaves fortificados, a gente vai estar falando basicamente desses lugares que eles são privados, mas que a gente não consegue ter um acesso, assim, o acesso deles, eles são limitados. Então, funcionaria basicamente como um processo de camarotização, como a FUVEST colocou aqui na redação deles de 2015, né? Então, esse processo de que, poxa, tem um local, mas você tem determinadas limitações ali para estar acessando aquele local, seja pela sua renda, etc, sabe? Então, é basicamente isso, esse tema, essa temática, né? Enfim, do acesso ao lazer. Que mais que dá pra gente falar em relação a isso? A gente vê também em relação a essa questão do que seria basicamente o lazer de pobre, né, e o lazer de rico. Aí, fazendo essa conversa em relação aos temas de redação, a gente vai estar vendo que o Enem trouxe a questão do acesso ao cinema, se isso é realmente, né, o acesso ao cinema, ele é realmente democratizado. A gente tinha falado em relação a isso também. E aí, quando a gente vai estar falando em relação a essa questão do lazer de rico, de quem está tendo a condição de estar pagando, né? Como nesse caso, a gente pode fazer uma certa conexão ali com o Enem de 2019, falando do acesso ao cinema, certo? E em relação a isso também, a gente vê como que o acesso, o deslocamento, né? Como que ele vai estar dificultando muitas vezes esse acesso ao lazer. Então, em cidades aí que são muito grandes, você vai ver em São Paulo, dependendo do lugar, você simplesmente demora bastante tempo, 2 horas, para você estar chegando ali, além do, como é que chama? Do valor monetário mesmo, de você estar tendo que pagar para se deslocar e etc. E isso daí acaba dificultando muitas vezes o acesso ao lazer e ao serviço, certo? Então, são temáticas que são recorrentes aí em relação não só a temas de redação, mas também em relação a questões. Aí a gente vai poder observar, acho que na próxima. Aí pode passar. Pode passar também, que esse eu já expliquei. Aí eu tinha parado nesse daqui. Então, essa questão aqui é uma do Enem de 2022, né? Ah, ele está te apresentando uma charge e um texto. Então, vamos começar analisando a charge, né? Então, tá estudando, Júnior? Calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi, certo? Aí no texto 2, é como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, na verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores. Tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir todas as aulas. E caso tenham celulares e dados, pergunta-se: é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? É muito bacana, gente, que o Enem ele trouxe esse tipo de questionamento aqui, né? Justamente numa temática e num ano aí que a gente vai estar passando pela pandemia e pelas consequências ali da pandemia, né? As consequências, nesse caso, sociais, né? Então é bem interessante que o Enem ele trouxe essa pegada mais crítica, né? E dessa indagação. Aí, e justamente porque esse tema, essa temática dessa dificuldade ali de acesso à educação foi tema ali para a criação justamente de políticas públicas, né? Ou por uma tentativa, certo? Aí vamos continuar, aí pode passar, para a gente estar analisando em relação o que ele vai estar pedindo, né? A crítica contida no texto
e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Então, para você ver, né, ele mencionou lá no segundo texto que esse problema, não é que ele começou a existir nesse período pandêmico, né? Não é bem assim, ele já existia, ele só estava mascarado, né? E aqui ele já evidencia, né? Fala, ó, a sociedade contemporânea está com esse problema, e é isso. Qual deles seria, né? Então, alternativa A, exclusão social. B, expansão digital, que foi o que a gente não viu, assim, a gente tem a expansão, só que na realidade ela não atinge todo mundo. Manifestação cultural, não, né? Organização espacial, não, completamente uma desorganização ali, se você for ver, né? Valorização intelectual. Também não é isso tá né, na questão. Então, a gente vai estar falando aqui em relação à exclusão digital, certo? Alternativa. Eita, alternativa A. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo passar. Vixe, não tá dando, não sei por quê. Aí você passou pra mim? Ah, obrigada. Então, em relação à violência, né? A violência, a gente poderia estar falando aqui que ela está associada à desigualdade social. Então, se a gente for ver processos, né, de educação precária, de exclusão, né, de desemprego, e a gente vai estar vendo também em relação a essa questão dessa criação de estados paralelos, né? Então, isso estaria gerando ali, né, essa criação dessas leis próprias. E, enfim, a gente vai estar falando em relação também a uma má distribuição de renda entre a população, então a fome, a miséria e falta de acesso a serviços e direitos básicos do cidadão. Então a gente viu anteriormente, né, que esse acesso aos serviços, como que ele vai estar sendo muitas vezes muito facilitado ali, né, determinado pela sua condição ali de classe social mesmo. Enfim, aí pode passar. E aí a gente falando em relação à questão da moradia. Essa questão, ela é importante, porque ela acaba sendo até que bastante recorrente aí em questões do vestibular, certo? Em relação à moradia, a gente vai estar tendo um déficit habitacional, né? Dois aspectos importantes a gente está analisando é a desigualdade social e a especulação imobiliária, tranquilo? A gente vai ver um pouquinho mais em relação a isso. Aí eu trouxe aqui outra charge de um menino falando, né? Papai, lê aquele conto de fadas pra gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. Enquanto eles estão na situação, né? Eles estão lendo ali a Constituição, só que debaixo da ponte ali, literalmente, né? Enfim, pode passar? E aí a gente falando em relação à questão da especulação imobiliária, que isso daí vai estar gerando determinadas consequências, né? E o tema da especulação imobiliária, ele parece um pouco assim trivial, certo? Mas ele acaba assim caindo em questões de vestibular. Se não diretamente, meio que indiretamente, investigando quais que seriam as consequências dessa especulação, certo? Então, quando a gente vai estar falando em relação à especulação imobiliária, a gente vai estar falando justamente de você estar adquirindo ali um terreno, um imóvel, certo? Em um local que ele, a princípio, é desvalorizado, você deixa ele ali por um tempo ocioso, certo? Esperando com que aquele local ele se valorize. Então dá pra gente analisar aqui, ó, em relação a essa questão do tempo, né? Da passagem do tempo. Você fica meio que esperando ali até que o local valorize. E aí você tem uma taxa de lucro maior quando você vende, né, esse imóvel, quando você aluga, etc, né? Enfim, é isso. Aí pode passar. Falando em relação à especulação imobiliária, para a gente estar dando uma análise aqui do significado bonitinho, para escrever aí. Então, seria comprar ou, né, e manter um terreno ou espaço sem uso, aguardando melhorias no entorno que o valorizem e possibilitem a venda futura com lucro. Então, como a gente consegue ver nessa outra imagem aí, né? Então, você pega, compra
aí no local que está desvalorizado, espera valorizar e acaba mudando o valor do terreno. As consequências. Então, a gente vai estar falando do aumento do preço dos imóveis, certo? Como a gente acabou de ver. A gente vai estar falando num processo de horizontalização também, e aí estaria gerando uma maior necessidade de deslocamento, justamente porque nessas áreas em que há essa especulação imobiliária, certo? Você vai ter ali uma concentração de imóveis que estão, né, ociosos, certo? E isso acaba aumentando o preço daqueles outros imóveis que estão ali na concorrência, digamos assim, certo? Nesse sentido, acaba sendo muito inacessível você frequentar e comprar ali um imóvel que esteja localizado nas áreas centrais. E aí, por isso, acaba acontecendo esse processo tanto de segregação socioespacial, ou seja, você determina ali meio que o local, né, a partir das condições financeiras de quem estaria morando nesses locais em que estão com um privilégio de fato ali de uma concentração espacial mais assegurada ali pela quantidade de serviços, certo? E em relação à horizontalização, então quando a gente vai estar falando em relação à horizontalização, quem não tem acesso, quem não tem o poder financeiro ali, né, de estar comprando um imóvel no local que está valorizado ali, você vai ter que ir para onde? Para as áreas periféricas. E a partir disso, você vai estar aumentando a sua necessidade de deslocamento, porque você vai ter que estar indo ali de uma região que ela é periférica, né? Ela é a margem, digamos assim, aí você vai ter que estar tendo um deslocamento maior para chegar nessas regiões centrais. E além disso, esses vazios urbanos, certo? Aí pode passar também. Enfim, aí a gente vai ter uma questão aqui do Enem PPL de 2019, falando: o consumo da habitação, em especial aquela dotada de atributos especiais no espaço urbano, contribui para o entendimento do fenômeno, pois certas áreas tornam-se alvos de operações comerciais de prestígio com a produção e ou a renovação de construções, diferente de outras porções da cidade, dotadas de menor infraestrutura. O conceito que define o processo descrito denomina-se escala cartográfica? Não, né? Nada a ver. Conurbação metropolitana? Não, também, era o que a gente estava falando. A gente explicou agora há pouco qual que seria esse conceito da conurbação. Território nacional? Não. D, especulação imobiliária. É essa, certo? Vai ser a alternativa D, especulação imobiliária, que a gente vai estar falando, certo? O Enem aí ele descreveu justamente dessa forma bem direta mesmo o conceito e te pediu ali para você identificar o que que era, né? Então é isso. Aí pode passar. Tá. Aí da Unesp de 2022, né? A partir do momento em que determinado espaço periférico ou central, mas tido como degradado e desvalorizado, passa a ser incorporado pelas estratégias do mercado imobiliário, em geral articuladas com as do Estado, temos como tendência uma imanente possibilidade de conflito, certo? Aí nas cidades brasileiras, uma manifestação do conflito destacado no excerto é... Então vamos estar dando uma analisada. Nesse trecho, ele te evidencia justamente o processo de especulação imobiliária, beleza? Então, quando vai estar ocorrendo esse tipo de conflito ali, né? Basicamente, a manifestação, né? O conflito vai ser o da especulação imobiliária. E aí, nessa questão da Unesp, o interessante é que, além de você identificar que está sendo ali abordado o tema da especulação imobiliária, você tem que identificar qual que é a manifestação desse conflito, ou seja, qual que seria ali uma consequência desse conflito, né? Aí a gente vai estar analisando a formação de zonas econômicas especiais. Não. A realização do ajuste estrutural? Também não. O incremento da segregação socioespacial vai ser a alternativa C,
certo? Então, quando a gente vai estar analisando essa questão aqui como é que chama? Da especulação imobiliária, a gente vai estar vendo justamente essa segregação socioespacial. E é justamente o que ele está te pedindo, uma manifestação desse conflito, da especulação imobiliária, beleza? Aí pode passar também. Em relação à moradia, também tem um outro conceito que a gente vai estar abordando, que é relacionado aqui à gentrificação. Então, vai ser a valorização acentuada de determinada área, que culmina na saída de moradores antigos em razão do aumento local do custo de vida. Então, a gente pode estar vendo aqui, eu coloquei essas imagens para a gente exemplificar um pouco melhor, né? Nessa primeira, a gente vai estar vendo meio que uma expulsão, né? Um monte de prédios, você vai estar vendo ali a criação daquele centro urbano e tudo mais. E aí, quem é o antigo morador ali não consegue meio que sustentar o custo de vida naquele local. E aí, como a gente vai estar vendo no outro, né, esse processo de gentrificação. Então, em relação ao antigo imóvel, e cada vez mais ali ele vai estar sendo, como é que chama? Reestruturado, né, digamos assim, justamente as condições de vida, né, desse local. Então, esse vai ser o processo de gentrificação. E aí, com a valorização, né, e aumento desse custo de vida desse local, você vai ter justamente a expulsão daqueles que estavam ali anteriormente, justamente porque acaba ficando inviável, né? Então é isso. Aí pode passar, por favor? Aí eu trouxe aqui uma outra charge falando: e se nos tirarem aqui da vila para construir o estádio da Copa? Nós vamos para onde? Vamos para escanteio. Então, justamente também esse processo de marginalização, né? Você ficar justamente à margem ali da sociedade, beleza? Aí pode passar. E aí também a gente tem essa questão aqui que eu imagino que possa cair no vestibular, como uma forma, principalmente em relação aos acontecimentos que vêm ocorrendo aí, né? E aí eu faço a seguinte pergunta, da gente pensar assim, a quem a cidade ela está pertencendo, né? A quem esse espaço urbano, ele de fato ele está pertencendo. Aqui eu trouxe algumas imagens para a gente se situar no que seria considerado a arquitetura hostil, né? Então aquela arquitetura que impede com que pessoas que estão ali em situação de rua, né, simplesmente não fiquem alocadas aqui, né? Então, na frente de estabelecimentos, debaixo das pontes, etc, né? Então, isso daqui, todas essas imagens, né, elas vão estar justamente falando e abordando em relação a essa questão da arquitetura hostil. Isso daí é interessante porque, eventualmente, se cai no vestibular, a gente já sabe. E essa questão com o padre aqui também teve uma baita, né? Enfim, foi uma baita treta. Aí pode passar? Aí a gente falando em relação à questão de moradias, né? A princípio, gente, eu vou começar aqui por essa parte de baixo, certo? Falando da verticalização e da horizontalização. Então, quando a gente vai estar falando do processo de verticalização das cidades, a gente vai estar falando do crescimento vertical das cidades, certo? Então, justamente essa construção de prédios. Então, esses conceitos, assim, é só pra gente não ficar muito perdido, porque eles são meio que eles se autodizem, assim, sabe? Então, a verticalização vai ser essas construções de prédios cada vez mais, e a horizontalização vai ser esse crescimento das periferias. Então, cada vez mais não dá para alocar todo mundo no centro, né? Então, mesmo que haja processos de verticalização, né, construção ali de prédios nas áreas centrais para alocar mais pessoas, nem sempre é suficiente. E aí acontece esse processo também de horizontalização, que aí o custo de vida na região central é muito alto, as periferias começam a crescer, e é isso. Aí a gente falando em relação, pode só deixar, aí em relação às favelas e aos cortiços, né, eu só deixei aqui para a gente estar analisando. Então, as favelas, né, estariam sendo essas questões dos conjuntos habitacionais, né, com baixíssimo, né, acesso a serviços essenciais
e os cortiços também, que podem estar sendo observados nessas regiões centrais, que seriam justamente essas moradias ali que estariam alocando muitas pessoas, né? Com muitas famílias, etc. E elas podem estar localizadas no centro. Aí pode passar. Aí aqui algumas imagens, né? As imagens de cima da gente falando em relação às favelas e as imagens de baixo a gente se situando em relação aos cortiços também, né? Ambas condições aí bastante precarizadas de habitação, né? Aí pode passar? Aí, em relação a isso aqui, o processo de verticalização mesmo, né? Cada vez mais as cidades mais verticalizadas, né? E aqui, basicamente, esses processos de horizontalização, a periferia crescendo. Aqui numa charge, né? Filho, o que você quer ganhar de Natal? Um quintal. Consequência aí nesses processos, né? De verticalização. Aí pode passar. Aí a gente falando aqui... Ai, deixa eu só dar uma respirada, né? Tá indo... Bom, agora, essa questão aqui do Enem 2022, do Enem não, da Unesp, perdão. Enfim, no aniversário de 20 anos do Estatuto da Cidade, aí pra gente se localizar, o Estatuto da Cidade, ele basicamente vai ser, uma lei, assim, que vai estar guiando, né, como que vai ter que ser esse desenvolvimento urbano da cidade, certo? Então, cada município aí vai ter o seu, basicamente, vai ser como é que chama? Contemplado ali pelo poder legislativo, né? E aí o Estatuto da Cidade vai estar meio que direcionando, tipo, ó, dá pra gente fazer isso pensando sempre também em relação ao bem-estar social, né? Você vai construir a cidade urbana ali, né? O espaço urbano, pensando em quem tá morando nesse espaço urbano também, né? Quem tá vivendo aí. Enfim, aí falando do aniversário e tal, é fundamental refletir sobre o legado nas cidades brasileiras. Seu grande avanço consiste em definir instrumentos claros para um planejamento urbano com propósito social e calcado na gestão democrática da cidade, viabilizando, na prática, o reconhecimento da função social da propriedade. Aqui ele vai estar definindo, né, basicamente, o que seria esse Estatuto da Cidade, perfeito? E aí, quando a gente fala em relação à função social da propriedade, o que a gente vai estar pensando? Para que vai estar servindo uma propriedade, um imóvel ali, um terreno, certo? Fica na mente ali. É para ele ficar ocioso? É para ele ficar vazio? É para ele ficar sem, né, essa função social? E é o que a Unesp vai estar perguntando, né? Então, consiste um exemplo de descumprimento da função social da propriedade, certo? Aí, dando uma analisada aqui, gente, vamos estar vendo que vai ser a alternativa B, beleza? Então, aqui, ó, a presença de imóveis ociosos, ou seja, que eles não estão tendo nem, não estão cumprindo de fato com a função social de estar ali parado, né? Em áreas com boa infraestrutura, coexistindo com a realidade precária das periferias. Então, mais uma vez, a gente também aborda aqui essa questão da especulação imobiliária. Aqueles imóveis que eles estão ociosos, certo? Não estão servindo de nada, basicamente, a periferia crescendo cada vez mais, enquanto daria para a gente estar usando esse imóvel com alguma função que fosse de fato social ali para a sociedade, certo? Seja vendendo para moradia, sendo para, sei lá, construir um mercado, alguma coisa assim. Tranquilo? Então vai ser a alternativa B. E aí, mais uma vez, a gente vê aqui a necessidade de saber esse conceito justamente da especulação imobiliária. Tranquilo? Aí pode passar. Aí esse da Unicamp, da primeira fase, né, do ano passado. Aí ela traz aqui a questão dos moradores em situação de rua em São Paulo. Então, ela te traz aqui uma imagem, certo? Para a gente estar pensando. Nas grandes cidades de todo o planeta, com maior ou menor intensidade, cresce o número de pessoas em situação de rua. No caso brasileiro, todavia, essa é uma realidade urbana perene, ou seja, ela meio que não passa, assim, ela continua, agravada em momentos de crise.
Segundo a estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2022 existiam mais aí de 200 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Aí o fenômeno descrito no excerto e reportado na imagem se constitui historicamente nas cidades brasileiras em função, então como que está sendo constituído, né, esse fenômeno aí de simplesmente esse déficit habitacional aí, a população não tem onde está, né, morando. Pode passar, só para a gente ver em relação à resposta, falando aqui, né? Essa daqui, gente, como a gente vai analisar, vamos pegar aqui em relação à alternativa C, né? Não, pera aí. Ai. Isso, é. Então a gente vai estar analisando aqui a D. Vai ser a alternativa D que vai estar sendo a certa. Se a gente for analisar a A, né, ele vai estar te falando da crise, né, que vai estar sendo agravada muitas vezes. A gestão urbana impõe a essa população a precariedade da circulação sem fim pela cidade e mesmo pela rede urbana. Não é bem isso assim que a gente vai tá querendo abordar ali naquela questão, né? Em relação a essa questão de mobilidade, né, da mobilidade urbana. Enfim, do processo de modernização, urbanização excludente. As ações de política urbana implementam um programa de habitação popular nas áreas centrais. Não, a gente acabou de ver que não é isso, certo? Se houvesse, a questão ela nem estaria discutindo essa questão. Da crise conjuntural da última década. A gestão urbana busca formas de integrar essa população aos espaços urbanos. Não, também. Muitas vezes a gente vê um completo descaso ali, a população ela está em situação de rua, certo? Então, como que você vê um certo acolhimento em relação a isso, assim, zero, né? Enfim, a alternativa D, do processo de modernização e urbanização excludente. A gestão urbana promove, muitas vezes, práticas de higienização do espaço. Higienização do espaço, lembrando em relação à questão da arquitetura hostil, né? E em relação também a esses enclaves fortificados. A gente pode fazer uma correlação com tudo ali, né, gente? Enfim, isto é, de expulsão com apoio de setores da sociedade. Então, essa questão da Unicamp vai ser a alternativa D. E é isso. Aí eu acho que acabou. Acabou. Então, acabou, gente. Olha, então, boa semana para todo mundo, certo? Acabou a aula por aqui e daqui a pouco é isso. Até próxima semana.